irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui que nos fala o pastor David Santos. Eu quero nessa oportunidade trazer uma palavra para o teu coração. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, o versículo de número 1 em diante. Nós iremos ler até o versículo de número 5 para ficar uma leitura bem breve e muito objetiva. Antes disso, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém esta palavra, né? Nós estamos aí iniciando, né, o canal no YouTube e eu quero encarecidamente pedir para todos que compartilhem, comentem, deixem o joinha, o like, em nome de Jesus, isso para fortalecer o nosso canal, tá bom? Vamos ao texto. O texto diz assim, do versículo 1 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, encerrou na prisão e entregando a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo prendê-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5 para nós encerrarmos a leitura. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto simples, é um texto bastante conhecido. Eu acredito que todos que estão me ouvindo já ouviu uma ministração a respeito desse texto. Só que esse texto me chama a atenção a duas verdades dentro desse texto. A primeira verdade é que Pedro, o apóstolo Pedro, que está preso agora, pois o rei Herodes prende a Pedro logo após de ter matado Tiago a fio da espada, o texto bíblico diz. Pedro está preso por Herodes para que no outro dia após a Páscoa, né, o texto diz que Herodes queria mostrar a Pedro, né, era uma espécie de espetáculo de Herodes, diante da praça, diante de todos, e iria matar a Pedro. Porém, existe uma palavra sobre a vida de Pedro, e Pedro conhece e reconhece que Deus o chamou, que Deus o levantou. E a primeira verdade dentro desse texto é que quem tem a certeza de quem o chamou e quem tem a certeza de que foi chamado por Deus, não tem medo de porta fechada, não tem medo da afronta do inimigo, não tem medo, né, de Herodes. E a Bíblia diz que Pedro, não tendo medo, está na prisão, guardado por quaternos de soldados. E a Bíblia diz que esses soldados se revezam para guardar a Pedro na prisão. E Pedro, estando preso, dorme na prisão, cochila na prisão. Qual de nós teria o mesmo sentimento de Pedro estando preso, sabendo que iria morrer no dia seguinte e dorme? Era porque Pedro tinha a certeza de que foi Jesus que o chamou, de que foi Jesus que o convulsionou, de que foi Jesus que o levantou naquela época. E é isso que nos traz a verdade dentro desse texto. A primeira verdade é que Pedro tinha certeza das palavras de Jesus. Talvez você que me ouve está se perguntando, mas eu tenho uma promessa. Jesus falou comigo, Jesus usou outras pessoas. E Jesus está te fazendo lembrar de que você foi chamado, de que você tem uma promessa. E por isso muitas das vezes o inimigo vai se levantar, vai querer fechar as portas, como fechou para Pedro. Na ótica humana, nós percebemos que Pedro está de portas fechadas e não tem mais jeito, não tem solução. Mas quando se trata de Deus, quando se trata de Jesus, Jesus é especialista em abrir porta onde não existe. A segunda verdade dentro desse texto aqui que eu quero compartilhar com vocês é de que Pedro, estando na prisão, a igreja orava por Pedro, orava a Deus por Pedro. E é bem interessante porque não existe porta aberta, oh glória, sem uma vida de oração. As portas só podem se abrir quando eu passo a orar. É muito interessante isso porque
nós vemos essa mensagem no contexto talvez diferente, você já ouviu, mas o que Deus nos trata é de que ainda há possibilidade das portas se abrir com uma vida de oração. E Jesus te chama hoje para que você volte a orar, para que você volte a buscar. Talvez a porta que está fechada e você pede uma solução e você tem orado tanto, é o simples fato de você ter deixado de orar que elas estão fechadas. Então, a partir de hoje, ore, dobre o seu joelho, porque não existe porta fechada quando se trata de oração. A Bíblia diz que Pedro, pela madrugada, é acordado pelo anjo, e o anjo conduz a Pedro para fora. E o texto nos enfatiza, e o texto é muito claro em nos dizer que o anjo, quando toca no lado de Pedro e o desperta, o anjo diz: Pedro, põe a tua capa. Pedro, calça as tuas sandálias. E isso é maravilhoso, porque se trata do cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Talvez era esse segredo que você precisava ouvir nesta oportunidade. Então, que Deus em Cristo continue te abençoando. Em nome de Jesus. Fique na paz e que o Senhor Jesus te abençoe sempre. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo, e curta em nome de Jesus. Nos segue aí em nome de Jesus para fortalecer o nosso canal. Fique na paz, que Deus em Cristo